bem-vinda a mais um episódio do Desperta Cast, esse espaço seguro e acolhedor, onde nós vamos falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Todas as quartas-feiras, às 11h11, tem episódio novo aqui no meu canal. E se você ficou curiosa para saber por que eu escolhi esse dia da semana e esse horário, corre lá no episódio 1, o episódio de estreia, que eu conto essa curiosidade para você. E vamos falar do episódio dessa semana. Eu coloquei lá no meu Instagram, @iris.daval, e quero aproveitar para falar, se vocês não me seguem ainda por lá, fica o convite para você me seguir e acompanhar mais sobre mim, sobre a minha rotina e sobre o meu trabalho. Lá nos stories do Instagram, eu coloquei uma caixinha perguntando para as mulheres que me seguem quais temas elas queriam ver aqui no Desperta Cast. E um dos temas mais solicitados foi a minha especialidade enquanto terapeuta, que são os registros acásticos. E eu começo então o episódio de hoje com esse tema. Registros acásticos. Que nome será esse, desconhecido até então por você? Registros acásticos são como um espaço, uma biblioteca universal, disponível lá no universo, num cantinho muito especial, por sinal, que estão disponíveis todas as informações a respeito de cada um de nós, independente da existência. Então existem lá informações sobre vidas passadas, sobre o momento presente e sobre as infinitas possibilidades de futuro. É como um grande livro da vida, onde consta tudo a respeito da sua essência. Tudo que a gente carrega conosco ali dentro de nós, nessa sementinha ali que habita cada um de nós. E eu sou especialista na leitura desses registros acásticos. Então, para começar, como funciona essa leitura? Eu faço essa leitura por meio de meditação, em estado meditativo, e por isso eu nunca estou com a minha cliente simultaneamente ali frente a frente, porque eu preciso estar nesse nível de meditação profunda. Eu me conecto a partir de dados que eu peço para essa minha cliente, dados pessoais, e a partir daí ingresso nos registros acásticos dela, que é como se eu entrasse nessa biblioteca e escolhesse o livro da essência da minha cliente e buscasse ali as respostas que ela precisa para o seu momento de vida atual. É muito importante eu ressaltar que a leitura de registros acásticos não é algo para ser feito a fins de curiosidade. Por exemplo, apenas para saber quem você foi em uma outra existência ou para fazer alguma pergunta para sanar curiosidades. Esse não é o objetivo dessa terapia. Essa terapia tem como maior objetivo trazer clarezas e respostas que você tem buscado no seu momento de vida atual. É como se colocasse uma lanterna ali no caminho que até então você não estava conseguindo enxergar. Quero aproveitar para contar um pouquinho da minha experiência com os registros acásticos. Eu não conheci através do trabalho de uma amiga minha, que começou a divulgar no Instagram dela. E por curiosidade mesmo, eu fui me inteirando melhor do conteúdo dos stories dela, até que ela abriu uma caixinha pedindo o nome completo e a data de nascimento, que são os principais dados para que a gente consiga fazer a conexão, e fazia ali leituras gratuitas, mini leituras, para que a gente pudesse conhecer mais sobre o trabalho dela. Eu também fiz isso no meu Instagram no início da minha jornada enquanto terapeuta, e foi assim que começou o meu contato com os registros acásticos. Eu fiz uma leitura como cliente, fiz 2, fiz 3, e eu estava num momento bem assim conturbado da minha vida, principalmente profissionalmente, mas que acabava respingando nas outras áreas da minha vida. E eu busquei a leitura justamente para isso, para ter clareza sobre a minha carreira profissional, sobre os próximos passos que eu deveria dar. E eu tive toda essa resposta.
E depois eu comecei a me conectar de uma forma bem especial com os registros, a ponto de sonhar que eu estava fazendo leitura, de imaginar esse cantinho que está aqui atrás de mim. Eu sonhei com ele enquanto eu estava estudando sobre os registros, e aí eu decidi fazer a formação em leitora de registros akáshicos. Essa formação foi uma grande virada de chave para a minha vida e abriu de fato um novo caminho para a minha trajetória. Eu contei no primeiro episódio para vocês que eu sou farmacêutica de formação, ainda atuo na área do varejo farmacêutico, mas eu já sentia uma inquietação e um incômodo dentro da minha carreira profissional e não tinha nenhuma opção, um plano B, para que eu pudesse seguir dentro da minha carreira. E foram os registros que despertaram em mim clareza enquanto o meu servir. Foi a partir dessa minha especialização que eu entendi que eu podia contribuir de uma forma muito mais ativa e muito mais positiva com a jornada de outras mulheres. E me apossei, então, dessa vontade, desse propósito de ser contribuição para que cada mulher se torne protagonista da sua história, que cada mulher desperte para o tamanho do seu potencial e se reconecte com a sua essência, porque não há nada mais incrível do que você poder ser você mesma dentro da sua história e dentro da sua vida. A partir do início do meu trabalho com os registros, eu fui atendendo então pessoas gratuitamente nessas mini leituras dentro do meu Instagram. Tenho clientes minhas hoje que começaram lá nos stories preenchendo as caixinhas. Depois eu vim cobrando um valor solidário e vim apresentando o meu trabalho de uma forma mais sólida nas redes sociais. Hoje eu tenho um trabalho de fato terapêutico com base na leitura dos registros akáshicos. Eu já atendi mais de 100 mulheres dentro do meu trabalho e venho contribuindo com as suas jornadas, trazendo respostas, ajudando-as a ter clareza sobre os novos passos, e eu me sinto muito, muito grata por essa possibilidade, por essa oportunidade que o universo me deu a partir do trabalho com os registros akáshicos. Quero aproveitar nesse episódio para compartilhar a história de duas mulheres muito especiais que eu atendi ao longo da minha carreira, que me tiveram a confiança no meu trabalho bem no início da minha trajetória profissional enquanto terapeuta. Uma delas me procurou porque se sentia muito insegura dentro dos próprios relacionamentos, porque ela tinha a constante sensação de que ela seria abandonada a qualquer momento. E essa sensação, então, de possivelmente ser abandonada, um histórico de alguns abandonos afetivos ao longo da sua jornada, a faziam ser muito ciumenta, ter muitas inseguranças, e isso gerava conflito dentro dos relacionamentos que ela tinha. Eu acessei os registros akáshicos dela, consegui visualizar uma existência passada dela, onde eu estava em um vilarejo há muitos anos atrás, mais de centenas de anos atrás. Não consigo precisar ano, tá? Porque esse não é o foco, né, do acesso. Então, eu vi o vilarejo ali, a comunidade em que ela vivia, sendo atacada por inimigos, né? Não sei o motivo daquele ataque. E ela estava acuada atrás de uma carroça com muito, muito medo. Ela era uma menina de provavelmente uns 12, 13 anos, no máximo ali 14, e ela estava sentindo muito medo. E aí, um dos momentos em que ela olha para o outro lado ali, escondida entre a carroça, para tentar entender o que estava acontecendo exatamente, ver se ela conseguia fugir dali ou se tinha algum inimigo chegando mais perto, ela viu um rapaz que também era da sua comunidade. E imediatamente ali se acendeu nela a esperança de que ela seria salva, que tinha alguém ali para cuidar dela, para protegê-la, né? E o rapaz de fato a viu também. E ele ficou muito feliz e assim,
ele também já tinha decidido que ia protegê-la e ajudá-la de alguma forma. Então eu estava vendo num ângulo que não era o dela e nem o dele. Eu estava ali de fora da situação, conseguindo ver os dois lados acontecendo simultaneamente. E logo depois que esse rapaz decidiu salvá-la, ele percebeu que um inimigo estava muito próximo e que já tinha visto ele. E aí ele toma a decisão rápida, óbvio, né? A gente tá falando de um ataque, é uma coisa de segundos. Ele toma a decisão de sair do campo de visão dela, porque ali naquele momento ele já sabia que infelizmente ele seria morto, né? E ele toma a decisão de sair do campo de visão dela para que ela não visse ele ser assassinado ali por aquele inimigo. E aquela menina entendeu para sempre que aquele rapaz tinha escolhido não ajudá-la e que tinha escolhido deixá-la abandonada ali. Então, toda aquela esperança que tinha nascido no coração dela quando viu o rapaz foi totalmente eliminado e virou uma grande tristeza e uma frustração realmente daquela sensação de abandono. E ela carregou aquilo com ela. Então, ela sobreviveu àquele ataque, ela não foi encontrada pelos inimigos, algumas pessoas da comunidade sobreviveram e ela teve a oportunidade de refazer a vida dela, de crescer, de constituir uma família, mas aquela sensação de que ela não tinha ninguém com quem contar, que no momento crucial ela tinha sido abandonada, nunca saiu da sua essência. E a partir do momento em que eu acessei isso e trouxe isso descrito para minha cliente, a partir do meu trabalho, ressignificou completamente aquela sensação constante que ela tinha. Porque ela entendeu que todas as vezes em que ela se sentiu abandonada, na verdade ela foi salva. A vida deu para ela uma chance de viver uma outra história, de seguir um outro caminho que, sem dúvidas, era o melhor para ela naquele momento. E esse ressignificar trouxe segurança para ela, porque ela entendeu que ela não precisava ter medo do abandono e que se eventualmente um afastamento acontecesse na vida dela, esse afastamento não seria uma punição, não seria um castigo, seria uma dádiva, seria um presente do universo para que ela pudesse seguir escrevendo um diferente capítulo da sua história. Saber dessa informação mudou profundamente a forma como essa minha cliente viu a vida e principalmente viu os seus relacionamentos afetivos. Hoje ela é uma mulher que entende o seu valor e que sabe aquilo que ela merece e que ela precisa e que não se sujeita a menos do que ela merece. Então, foi transformador para ela esse acesso e a mim, enquanto terapeuta, eu me sinto muito grata por ter sido o meio de trazer essa clareza, essa resposta e essa transformação. Outra história que eu tenho para contar é de uma cliente que me procurou porque ela estava sem sucesso na sua vida profissional, na sua carreira profissional, e ela era procurada por seus colegas de profissão para ajudá-los a empreenderem novos passos, mexerem nos seus atendimentos, na sua entrega para os clientes, e ela via esses amigos terem sucesso profissional que ela almejava, enquanto ela dava a impressão de que patinava e que não saía do lugar. Então ela me procurou querendo entender por que ela era capaz de ajudar colegas de profissão a conseguirem sucesso profissional, enquanto que ela não era capaz de atingir este mesmo sucesso profissional. Eu também acessei os seus registros acásticos e tive o privilégio de ver uma existência passada dela também muito antiga, de milhares de anos atrás, que eu não consigo precisar a data, onde ela era uma sábia. Morava também em um vilarejo ali já maior do que aquele que eu tinha contado
da história anterior, e ela era uma sábia muito procurada por diferentes povos. Então as pessoas viajavam dias para poder ter a oportunidade de encontrar com ela. Ela tinha uma fiel escudeira, uma amiga pessoal que cuidava da agenda dela, cuidava dos viajantes que chegavam na comunidade para falar com ela. Ela reunia centenas de pessoas para ouvi-la, e também fazia atendimentos individuais com esses viajantes. E eu trouxe toda essa informação para ela, e aí ela entendeu que aconselhar as pessoas, que compartilhar o conhecimento que ela tinha, era algo que fazia parte da essência dela, que está enraizado em quem ela é de verdade. Por isso que ao aconselhar os colegas de profissão, ela os ajudava a obter sucesso profissional. E aí, trazendo essa reflexão para o momento de vida dela, para o momento profissional dela, ela entendeu que ela poderia entregar mais para os clientes dela. Ela é uma empreendedora que entrega projetos para os clientes, mas ela entendeu que ela poderia acrescentar outros conhecimentos que ela tinha, mas que ela não linkava com a sua vida profissional, como o estudo de cromoterapia, de Feng Shui, de plantas, e ela passou a agregar esses outros saberes na entrega dos seus projetos para os clientes. Então eles recebiam muito mais do que esperavam a partir do trabalho dela, e dessa forma ela também honrava esse potencial de compartilhar conhecimento, de acolher e de aconselhar as pessoas que procuravam ela por alguma razão. Isso fez com que ela mudasse a forma de enxergar a sua carreira profissional e fizesse pequenos ajustes na sua entrega que melhorariam muito os seus resultados. Então, os registros akáshicos, meninas, eles servem justamente para isso, para trazer esse tipo de resposta que vai nos dar clareza e direcionamento. É como se acendesse uma lanterna em um túnel escuro, ou se limpasse um espelho que está ali sujo, turvo e que dificulta a nossa visão. Foi assim comigo quando descobri os registros akáshicos e me deu o norte de estar aqui hoje nessa carreira de empreendedora, de mentora, palestrante e terapeuta. Também foi assim com as 2 clientes que eu comentei e com outras centenas de mulheres que eu já atendi. Então, se no momento presente você tem sentido necessidade de mudança, mas não sabe por onde começar, se você está no impasse para tomar uma decisão importante, se você não consegue escolher qual caminho seguir, os registros akáshicos são sim uma opção para você. E se tudo aquilo que eu contei despertou a sua curiosidade para saber mais sobre esse trabalho incrível com os registros akáshicos, me segue no Instagram, @iris.daval, comenta aqui nesse vídeo, compartilha com aquela amiga que também pode estar vivendo um momento de vida perdido, sem clareza, precisando de fato de um direcionamento ou de respostas. E fica aqui comigo, porque cada vez mais aqui no DespertaCast eu vou trazer assuntos importantes para a nossa jornada feminina, para que cada uma de nós possa despertar para o tamanho do seu valor, do seu potencial, que encontre as respostas que busca, mas que principalmente aprenda a ser nós mesmas no dia a dia, aprenda a imprimir a nossa essência em tudo aquilo que a gente faz, porque esse é o significado de ser livre. Você é livre quando as suas decisões, quando os seus pensamentos, quando a sua vida começa dentro de você, quando tudo está alinhado ao que você sente e ao que o seu coração diz para você. E todas nós queremos ser livres, não é mesmo? Não esquece de deixar o seu like aqui para esse episódio, compartilhar com as amigas, comentar e me seguir lá no Instagram. Nos vemos na próxima quarta-feira com um novo tema.